Oi, meu povo! E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Professora Ana Flávia, estamos de volta com as nossas videoaulas de geografia, onde vamos abordar hoje o nosso país. Vamos entender de que forma o Brasil ele se torna tão importante dentro do continente americano e por que ele está entre os 5 países mais importantes do mundo quando a gente fala de extensão territorial. Estão preparados para mais uma aula? Sim? Podemos começar? Então vamos lá. Puxando para cá, nós temos o Brasil, junto com outros países que são considerados maiores. Nós temos os 5 maiores países do mundo. Então, observando o nosso mapa, podemos identificar que, número 1, nós temos a Rússia. Número 2, nós temos Canadá. Número 3, Estados Unidos. Número 4, nós temos China. E o número 5, o Brasil. Então, o Brasil está entre os 5 maiores países do mundo. E ainda observando o nosso mapa, podemos perceber que a localização desses países, eles são em continentes diferenciados. E que nós temos alguns que não têm essa extensão territorial dentro do seu continente. Por exemplo, no continente americano conseguimos encontrar 3 países que faz parte dessa extensão territorial. Quais são esses 3? Canadá, Estados Unidos e o Brasil. No continente africano, não temos nenhum país que está entre os maiores. No continente oceânico, também não temos esse país. E aí você deve estar se perguntando, professor, mas onde fica localizado a África e a Oceania? Bem, aqui nós temos a África e aqui nós temos a Oceania. São 2 continentes que não encontramos território em grande proporção, ou seja, em grande extensão territorial. Isso quando a gente fala dos 5 maiores. Já no continente asiático, nós temos a China e a Rússia. Fiquem atentos. Parte do seu território está no continente europeu e parte está no continente asiático. Dessa forma, eu posso dizer que o país da Rússia, ele tem território em 2 continentes? Exatamente. Quais são esses 2? Europa e Ásia. Então, mais uma vez, os nossos 5 maiores países em extensão territorial, do maior para o menor, ou seja, na ordem do primeiro ao quinto, nós temos Rússia, Canadá, Estados Unidos, China e o Brasil em quinto lugar. Dentro do nosso continente americano, onde vocês podem observar, deixa eu alterar a cor para vocês, que é essa partezinha aqui, o nosso continente americano, podemos identificar que ele é dividido em 3 porções: América do Norte, América Central e América do Sul. Nessa divisão de porção territorial, na América do Norte nós temos 2 países que fazem parte dessa extensão de terras, que é Canadá e Estados Unidos. Na América Central, não encontramos nenhum país dentro dessa extensão territorial. E na América do Sul, nós temos um país, que é o nosso, o Brasil, o país com a maior proporção de terras desse território. Então, podemos dizer que na América do Sul, o Brasil é o país que tem o maior número de terras, ou seja, tem a maior extensão territorial? Sim. Mas é só ele no continente americano? Não. Quando se fala de divisão da América, em cada divisão nós temos países diferenciados. Mas quando se fala do continente, aí nós temos 3. Mais uma vez para vocês entenderem. Continente americano, nós temos 3 países que são os maiores do mundo em terras: Canadá, Estados Unidos e Brasil. Mas quando o continente americano é dividido em porções, ou seja, América do Norte, América Central e América do Sul, em cada uma dessas divisões nós temos países específicos. América do Sul, só o Brasil. América do Norte, Canadá e Estados Unidos. E América Central, não temos. Limpando.
Sobre o nosso país, suas principais características, já que estamos observando que o Brasil ele está entre os grandes. Temos as seguintes características do Brasil. Suas dimensões continentais, ou seja, dentro do continente, dentro da América, é de aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Isso quer dizer que é um país grande. Ocupa cerca de 50% da América do Sul. Então, observe, preste atenção, que entre todos os países da América do Sul, o Brasil tem 50% do território. Então, nós temos uma grande extensão. É o quinto maior do mundo, mais uma vez, ficando atrás de quem? Por ordem, Rússia, Canadá, Estados Unidos e China. Possui terra nos hemisférios norte, sul e ocidental. Calma, que esse ponto aqui eu vou já explicar para vocês quando estivermos analisando o mapa. A sua localização é de aproximadamente 93% do território no hemisfério sul e 7% no hemisfério norte. Por que esses 7% que a gente vai observar no mapa? Porque nós temos estados lá da região norte do Brasil que eles estão acima da linha do Equador. E quando a gente fala de divisão de hemisfério, a linha do Equador divide em dois. Acima, hemisfério norte, abaixo, hemisfério sul. O território brasileiro está inteiramente localizado ao lado oeste do meridiano de Greenwich, que faz dele se tornar um país ocidental. Calma, que vamos analisar no mapa. E o nosso país também faz limite com quase todos os outros países da América do Sul, com exceção a 2. Então, de todos os países da América do Sul, nós temos apenas 2 que não fazem limite com o Brasil. Quais são esses 2? Chile e Equador. São os únicos países da América do Sul que não têm fronteira com o Brasil. Vamos começar a analisar as questões de localização dentro do nosso planeta. Então, nós temos aqui o Brasil, onde vocês podem observar a linha do Equador. Então, todos os países que estiverem acima da linha do Equador estão no hemisfério norte e todos que estiverem abaixo da linha do Equador estão no hemisfério sul. O Brasil, alterar a cor para vocês. Vocês podem identificar que acima dele, aqui nessa parte que eu pintei de amarelo, nós temos os estados da região norte, que estão acima dessa linha. Então, são 2 estados que estão no hemisfério norte. E vocês podem analisar que o resto do território, ele está onde? No hemisfério sul. Isso com base na linha do Equador. Mas quando a gente fala de meridiano de Greenwich, já tem um outro tipo de definição. Quem está do lado leste é chamado de oriental e quem está do lado oeste é chamado de ocidental. Então, se o Brasil está localizado do lado oeste, significa que ele é um país ocidental. E aí você pode estar se perguntando, professor, mas quais outros países que a gente pode identificar como oriental? É só você relacionar a um tipo de comida, o sushi, por exemplo. Aí você lembra do Japão, você lembra de outros tipos de alimentos relacionados aos coreanos, chineses. Então, todos esses que estão do lado leste são orientais. Todos que estão do lado oeste são ocidentais. E podemos identificar o Brasil, que ele é um país totalmente ocidental. Por quê? Ele está todo do lado oeste. Mas ele não é totalmente hemisfério norte e nem hemisfério sul, ou seja, setentrional ou meridional. Ele está ali na parte de maior proporção meridional, ou seja, no hemisfério sul, mas tem estados da região norte que estão no hemisfério norte. Podemos observar também no nosso mapa o oceano que banha o nosso país, que é o Oceano Atlântico. Ele não banha só o país, ou seja, só o Brasil, mas sim todo o continente americano do lado leste. E aí o lado leste do Brasil, que é o lado que nós temos as nossas praias, que abrange 3 regiões, Nordeste, Sudeste e Sul, é onde encontramos esse tipo de Oceano Atlântico.
Limpar para vocês e vamos continuar. Agora, ficando especificamente só com o Brasil e a sua localização dentro da América do Sul. Tiramos a América Central e tiramos a América do Norte. O que podemos observar? Que a sua maior porção territorial da América do Sul realmente é o Brasil, e que nós temos 2 países que não fazem fronteira com o nosso país, ou seja, ele não tem terra vizinha, que é Equador e o Chile. Por quê? Para chegar no Equador, por exemplo, eu tenho que passar por quem? Pelo Peru. E para chegar no Chile, eu tenho que passar, dependendo do país, dependendo do ponto que estiver dentro do Brasil, eu tenho que passar pelo Peru, ou pela Bolívia, ou pelo Paraguai, ou pela Argentina, ou pelo Uruguai. Então, você pode observar que dependendo do ponto que eu tiver no nosso território, eu posso ir por outro país para chegar até o Chile. Eu vou no ponto mais próximo, ou seja, no ponto estratégico. Países que fazem fronteira com o Brasil, que estão do lado oeste, que é a parte que nós temos terras, não temos mar, porque o mar está do lado leste. Como é que eu posso identificar isso? Primeiro, sempre façam os pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Então, aqui nós temos o lado leste, Oceano Atlântico. Aqui nós temos o lado oeste, território, ou seja, terras. Então, temos começando lá de cima, Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia. Vamos parar bem aqui. Por que a gente vai parar bem aqui? Porque todos esses países têm uma outra informação para vocês. Eles correspondem a território da floresta amazônica. Lembrando que essa floresta ela não é especificamente, ou seja, totalmente brasileira. Por que ela não é? Porque encontramos parte dela nesses países que eu acabei de mencionar. Mas ela pode ser considerada brasileira porque a sua maior proporção está dentro do nosso país. Mas quer dizer que ela é só do Brasil? Não, não é. Aí o Brasil faz parcerias com esses outros países pela questão ambiental e de preservação. Além desses países, nós temos Paraguai, Uruguai e Argentina. Então, fica de fora de limites Equador e Chile. Agora vamos para as nossas questões, que eu vou explicar para vocês como será a nossa atividade. Preste atenção na explicação. Lembrando que sempre copiar no caderno e responder. Eu não quero só resposta, eu quero perguntas e respostas. E que após vocês resolverem a atividade, vão enviar foto no Class, seguindo a data de entrega, ou seja, o prazo de entrega. Fiquem atentos, tá? Então, nossa primeira questão, nós temos o seguinte. Observe o mapa a seguir. O nosso mapa, ele está falando sobre o quê? Sobre os maiores países do mundo. Ai, professora, você só falou 5 e aqui nós estamos encontrando mais países. Sim, então aqui são mais informações. Por exemplo, se o Brasil ele era o 5º, então podemos ter o 6º, o 7º. É só observar o nosso mapa. Ele está dividido por cores correspondentes aos continentes. De verde nós temos a América, de amarelo a África, de vermelho a Europa, de laranja a Ásia, de roxo a Oceania. E aí você pode observar que lá na Oceania está destacando a Austrália. Por quê? Porque é um país também que tem uma grande proporção territorial. Só não está entre os 5, mas está entre os 10. Então, o nosso item A fala o seguinte: em qual continente da Terra o Brasil está localizado? Aí você vai copiar a pergunta e vai responder. Lembrando que a gente viu isso no decorrer da nossa aula. Item B, de acordo com o mapa, quais países, além do Brasil, está entre os mais extensos do mundo? Se o Brasil é o 5º, eu quero que você me diga quais são os outros 4. Item C, escreva o nome dos países em ordem decrescente conforme a área de cada um. O que é ordem decrescente? É do menor para o maior ou do maior para o menor? E aí? É do maior para o menor, exatamente. Então, você vai começar 5º,
quarto, terceiro, segundo e primeiro. Continuando a nossa explicação da atividade. Segunda questão. Observe o mapa do continente americano. Então, a gente viu no decorrer da nossa aula a linha do Equador, que divide a Terra em dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. Vimos também que dois estados estão localizados acima da linha do Equador, dentro da nossa região norte, e que são Roraima e Amapá, então estão lá na nossa região norte do Brasil, estão acima da linha do Equador, então fazem parte do hemisfério norte. Com base nisso, vamos observar o que a nossa questão quer. Item A. O Brasil está localizado na América, ou seja, no continente americano. Como esse continente é dividido, você vai me dizer quais são o nome das 3 porções do continente americano. Item B. Identifique e escreva em qual porção do continente americano o Brasil está localizado. Aqui está pedindo para vocês pintar de amarelo, mas não precisa, tá? Por quê? Porque vocês não vão desenhar o mapa, não precisa. Item C. Entre os países sul-americanos, qual tem a maior extensão territorial? Quando fala de sul-americanos, é da América do Sul. Então, entre todos os países da América do Sul que a gente viu, ele quer saber qual é o maior em quantidade de terras. Item D. Qual oceano banha a parte leste da América do Sul? E o item E. Qual oceano banha a parte oeste da América do Sul? Cuidado, porque às vezes a gente tem o quê? Pegadinha. Olha só o item E. Qual oceano banha a parte oeste da América do Sul? Eu não perguntei do Brasil, eu perguntei da América do Sul. E aí eu vou dar essa resposta para vocês, para quem vai ficar um pouco confuso. O Brasil está localizado aqui, certo? Aqui nós temos o Brasil. Mas os outros países que estão aqui, ó, eles são banhados por um oceano. Lembra dos pontos cardeais? Ó, norte, sul, leste e oeste. Então, no lado oeste, nós temos qual oceano? Pacífico, quando a gente fala de continente americano. Mas se eu perguntasse do Brasil, teríamos oceano? Não, porque do lado oeste do Brasil nós temos o quê? As terras dos outros países. Mas o nosso item A está perguntando da América do Sul. Preste atenção. Continuando. Nossa próxima questão, ela fala o seguinte: os nossos vizinhos, ou seja, sobre os países que fazem fronteira com o Brasil, sobre os países que estão na nossa lateral, as nossas bordas, as nossas margens. Observe os países que fazem fronteira com o nosso país. Aqui tem um mapa para vocês e no decorrer da nossa aula também vimos durante a nossa explicação. Quantos são, ou seja, vocês vão dizer quantos são os países da América do Sul no total. Ou seja, vocês vão contar. E quais são eles? Então, vão dizer a quantidade e escrever o nome de todos os países. Próximo item. E quais na América do Sul não fazem fronteira com o Brasil? Quer saber quais são esses países que não fazem fronteira com o Brasil? Nós temos 2. Quantos são e quais são eles? Então, vocês vão dizer, acabei de responder, que são 2, e vocês vão me dizer quais são esses 2. E aqui, vamos encerrando a nossa aula de hoje. Espero que tenham compreendido o assunto, que tenham tirado qualquer dúvida que surgiu no decorrer da aula, com os momentos que eu fui fazendo revisão sobre o que a gente falou. Tenham entendido a atividade, como é para realizar, mas qualquer dúvida que vier a surgir, vocês podem tirar no Class. Estarei lá esperando vocês para tirar suas dúvidas se for necessário. Não esqueçam de entregar a atividade, perguntas e respostas no prazo de entrega. Até o nosso próximo encontro e tchau!